nome de Jesus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória. Eu convido a igreja para ficar de pé. Eu quero convidar a igreja para ler junto comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu queria que alguém se aproximasse das jovens ali, que tivesse Bíblia, das irmãs aí, ficar lá próximo das meninas que não tem Bíblia, para elas acompanhar também. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amém? Diz assim o texto sagrado: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, se utilize dela e fale aos nossos corações. Pode sentar. Glória a Deus. Amados, eu quero falar nessa tarde, não vou me estender muito, mas eu quero falar sobre o fato de que nós devemos estar sempre prontos para, nesse caso aqui que a gente leu, testemunhar. Devemos estar sempre prontos para muitas coisas que glorificam a Deus, tá? Mas dentre essas muitas coisas que nós devemos estar prontos para glorificar a Deus, dentre elas, uma delas é testemunhar. E testemunhar de Deus é muito fácil. Ficou fácil o negócio? Porque é um Deus que suas obras estão bem visíveis. É um Deus que, por mais que o homem diga eu sou ateu, eu não creio, eu não acredito, lá dentro dele existe uma terrível perturbação, porque ele pode não crer em Deus, mas chega ao ponto dele pensar: puxa, os meus olhos eu enxergo, a minha mente, meus órgãos internos, tudo bem dividido, a minha língua, sentindo cada parte dela um sabor diferente. Meu Deus, o meu cérebro grava tudo, mais potente do que o mais potente computador da face da Terra. O meu cérebro é muito mais. E ele começa a imaginar e olhar as obras que Deus faz, e ele olha, vê lá 9 planetas alinhados, um depois do outro, solto no espaço sideral e não sai do lugar. Vê a Terra girando ali, rotativamente, o Sol
céu, trocar a buzina, trocar a trombeta. Olha, perturbe-se todos os moradores da terra. E realmente, os moradores da terra que não creem se perturbam. Porque é o Deus que trabalha de tal maneira que a gente fica depois analisando. Vamos pegar alguns acontecimentos da história. Por exemplo, o Egito. Eu não vou nem citar as 10 pragas. Eu vou citar só o mar se abrindo no tempo determinado que ele ordenou para o seu povo passar. E depois que o seu povo passa, entra o inimigo e Deus fecha as águas e mata todos submersos nas águas. Porque o caminho que Deus abre para o crente passar é para o crente passar, não é para o diabo. Aquilo que Deus ele determinou para você é para você. Não adianta A ou B se levantar, porque aquilo que Deus te prometeu é seu. Ele vai te dar no tempo determinado e não tem quem possa impedir. Porque se as suas mãos estendidas estão, quem pode fazê-la torná-la atrás? Então, devemos sempre estar pronto para testemunhar. O apóstolo Pedro escreveu aqui, tem mais. Pedro está dizendo: ei, testemunha com mansidão, tá? Com amor, com carinho e com longanimidade. Olha, tem que ser tudo com muito cuidado. Alguns vão até te agredir porque já tem raiva do que Deus tem feito. Mas quando ele vier com agressão, tu vai com amor. Tu vai com amor. E aí tu diz: que é isso? Deus é tão bom. O que ele fez na minha vida, ele também pode fazer na tua. Precisamos testemunhar. E aí Pedro diz: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Para testemunhar, eu tenho que santificar a Cristo no meu coração. O que é santificar a Cristo? Santificação quer dizer separação do pecado. Ou seja, se Cristo está no meu coração, está dentro de mim, eu tenho que estar longe do pecado. Eu não posso estar envolvido no pecado, porque de tal maneira eu não estou santificando Cristo na minha vida. Como eu no pecado, alguém vai dizer que eu sou de Cristo ou vai acatar alguma palavra que eu falar em nome do Senhor? Não vai, porque o próprio apóstolo Paulo disse: olha, antes de eu pregar, eu me examino, para que ao pregar eu não seja subjugado. Ele disse: é aquilo que ele estava dizendo: ei, se eu for pregar para um adúltero, eu me examino e vejo se eu sou um adúltero. Se eu for pregar para um ladrão, eu tenho que me examinar e ver se eu estou roubando também. Por quê? Para que quando eu falar, ele diga: tu também não rouba? Tu também não adultera? Aí o apóstolo Paulo diz: eu me auto-examino, me corrijo, e aí sim eu vou em testemunho com autoridade. Todos têm que se curvar diante da palavra que não é minha, mas daquele que me mandou falar. Então devemos o que primeiro para testemunhar? Antes de testemunhar, devemos santificar Cristo na nossa vida. Devemos fazer um autoexame na nossa vida e ver o que tem de errado e tirar, porque Deus ele não pode habitar onde tem imundícia, onde tem impureza, onde tem sujeira. Não pode dois espíritos habitarem no mesmo lugar, se são de ambos, se são lugares diferentes. Ou seja, não pode o Espírito Santo habitar onde um espírito maligno atua. Não pode. Ou Deus ou o diabo, não tem meio termo. Tá? E para Deus ter liberdade em nossa vida, a gente tem que fechar as portas para o diabo e abrir as portas para Deus. Porque a gente tem que dar legalidade para Deus. O que é legalidade? Autorização, permissão para ele atuar na nossa vida como advogado. Você sabe, né, que para o advogado lhe defender, você tem que dar um termo de assinatura, de declaração para ele poder defender, senão a justiça não aceita. Tá? Então ele vai lá pedir declaração, você vai assinar e ele vai apresentar como sendo seu defensor. Assim é Deus.
Então, amados, a gente tem que dar legalidade para Deus, e legalidade é uma autorização, e essa autorização tem que ser dada para que Ele atue em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Tem gente que até diz assim: eu já tenho legalidade para Deus, eu sou crente, mas não é um dizimista, não deu legalidade para Deus atuar na sua área financeira, não é verdade? Eu já tenho legalidade para Deus, mas eu não perdoei meu marido, né, pelo que ele fez, então não deu legalidade para Deus atuar na tua área conjugal. Tem gente que diz: eu já tenho legalidade para Deus, eu sou um cristão, eu sou uma serva de Deus, mas não vive tanto a legalidade geral que Deus deseja de cada um de nós. Então, amados, devemos santificar a Cristo em nosso coração. Primeiro de tudo, como é que está o teu coração? Você tem perdoado? Você tem amado? Você tem cumprido com aquilo que Deus tem requerido de você, pedido a você, mandado a você fazer? Você tem feito? Porque, irmão, bom é estar com a consciência limpa diante de Deus. Por quê? A gente tem liberdade para entrar e pedir o que a gente quer e Ele nos atende. É feito Elias chega lá diante de Acabe e diz: olha, não vai chover, segundo a minha palavra. Ousado, corajoso, mas sabe o que é isso? Isso aí é certeza e convicção de santificação do seu coração. Ele sabia que ele podia falar, porque ele tinha carta branca dada por Deus para falar em nome do Senhor, porque era santo, porque era fiel, obediente. Então, quando a gente é obediente, quando a gente é fiel, quando a gente se santifica, se separa do pecado, procura agradar mais a Deus, irmão, pode profetizar, pode testemunhar que o milagre vai acontecer. Antes, santificar a Cristo em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que tu és crente? Porque você é crente, ou seja, porque você é discípulo de Cristo. Por quê? Porque alguém diz: porque Ele é bom, né? Só isso? Ele é bom? Tem uma coisa mais convencente, não? Bom, só bom. Porque eu estava numa situação difícil e Ele me tirou. Só por isso. Só por causa disso. E muitos testemunham de Cristo, falam de Cristo, mas só tem aquele algo para falar dele. E aqui o texto está sendo bem claro que nós devemos testemunhar com mansidão, com longanimidade, com humildade a Ele, tá? E a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, por que nós servimos a Cristo? Porque eu preciso de emprego. Porque nesses últimos dias a gente sabe que eu sempre falo isso e torno a falar, não cansa, porque é para a nossa edificação, que está havendo nesses últimos dias os cristãos de conveniência, Cristãos de conveniência são aqueles cristãos que servem a Deus pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. Entendeu? Se Deus fizer isso para mim, eu faço isso para Ele. Se Ele não fizer, eu não posso fazer nada. Eu me lembro de uma mulher que chegou para mim e disse: pastor, ela chamou de pastor, não, chamou de Dalton, porque ela me conhece antes de eu ser pastor. Ela disse: Dalton, eu vou ser crente um dia, mas só vou ser crente se Deus fizer isso para mim. Aí eu disse: se Ele não fizer, você vai para o inferno, Ela entupiu-se. E aí? Quem é que está na vantagem? É Deus ou você? Deus precisa de você? Precisa de mim? Não, de maneira nenhuma. João Batista disse: ei, não presumais de vós mesmos, dizendo somos descendência de Abraão, ou seja, somos salvos. Estamos aqui, Deus, como se Deus não precisasse de você. Não, porque ei, até dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Então Deus não precisa necessariamente de mim
mim e de você. Quando a gente dá lugar, Ele nos usa. Mas se a gente não der lugar, Ele levanta outro e usa. E agora? Então, Deus não precisa de mim e Deus não precisa de você. Se eu o servir, Ele é Deus. E se eu não o servir, Ele continua sendo Deus. Então eu é que tenho que ter cuidado dele mesmo. Como diz Paulo a Timóteo lá na sua carta 4:16, ele diz: olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Testemunho. Então, beleza. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Primeiro tem que ter cuidado de mim, em todo sentido. No sentido de saúde, no sentido secular, no sentido espiritual, tá? O meu testemunho, o meu tratamento com o irmão, com o irmão. Às vezes eu fico observando, meu Deus, como o evangelho está deturpado. Não o evangelho em si, mas as pessoas que se dizem evangélicos trata uns aos outros com indiferença, detratam, defamam, falam mal, criticam, e a gente esquece que Jesus, ele sabe, ele viveu no meio do povo que tem tudo isso, mas ele não desprezou ninguém, ele amou a todos igualmente. E às vezes eu fico observando, eu digo, entra um cristão, passa pelo outro, às vezes não salva nem com a paz do Senhor, senta no seu banco, fica lá, digo, meu Deus, tem misericórdia. Às vezes eu fico observando as crianças, e eu olho muito para os homens, principalmente os obreiros, que eu ensino isso para os obreiros. Eu ensino, eu faço e ensino, porque eu não vou ensinar o que eu não vi, porque eu seria hipócrita. E eu fico olhando, entra 3 crianças, obreiro nenhum vai apertar a mão das crianças, tá? Criança não tem valor não? Chega um irmão diferente e entra na igreja, as irmãs não vai lá dar um abraço. Eu ensino isso para a dirigente: levanta e vai lá abraçar ela, dê o giro dela, pergunta onde ela é, tá? Honre ela. Às vezes um abraço muda a situação. Um abraço pode salvar uma vida que está prestes até a se matar, fraca na fé, não tem apoio ao que está, é desprezado, humilhado, às vezes porque não tem uma condição financeira, porque não tem uma aparência, e aí chega diante de você e você faz da mesma maneira. Deus vai cobrar? Não vai, porque João Batista diz: olha, o machado já está posto perante a raiz das árvores, e aqui não der bom fruto será cortada e lançada fora. Bom fruto é isso aí, é você fazer com que as pessoas cresçam e prosperem. Isso é que é dar bom fruto. Porque um abraço, uma coisa paga, irmão, quando se paga para dar um abraço? Nada, é de graça, você não vai gastar nada. E outra coisa, você vai estar constituindo um amigo, que lá na frente você pode estar numa situação difícil e sem querer, aquela pessoa lhe vem: não, eu conheço, aí vem, mas tá vendo o que é aqui? Tá lembrado de mim? Não, aquela que tu me abraçou lá, aquele que tu me abraçou lá, tá ligado? E aí? Um abraço, oh meu Deus. E muitos acreditam que vai subir no arrebatamento. Não vai não. Eu não sou Deus, mas tenho que dizer com convicção dentro da palavra, que se nós não amarmos, não praticarmos a justiça, se não formos mais do que os escribas e fariseus, porque o Senhor disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino de Deus, no reino do céu. Os escribas eram homens letrados que conheciam a palavra de Deus, que ensinavam, que faziam a cópia da Bíblia, eram homens experientes acerca de letras. Os fariseus eram homens religiosos, ricos, metidos, orgulhosos, davam esmola, diziam que cumpriam a lei, aparentemente, oravam, jejuavam, iam ao templo, se consagravam. Mas Jesus disse: isso daí é um pano de sepulcro caiado, né? Por fora parece lindo, branco,
mas por dentro é podre, cheira mal. Não podemos viver de aparência. Temos que ser o que somos dentro e fora, aqui e lá. E aí, a gente vê que o Senhor disse: ei, não podemos viver de aparência. E não podemos também julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Para dar testemunho de Cristo, nós temos que nos santificar a nós mesmos. Santificar é isso aí, é você ser diferente daqueles que vivem no pecado. Infelizmente, não só os que estão lá fora, como muitos ainda dentro da igreja ainda estão vivendo no pecado. Muitos não é o pecado da promiscuidade, da prostituição, do adultério, mas é no pecado da falta de perdão, da falta de amor, da iniquidade, da fofoca, daquelas coisas que desagradam a Deus, que caracterizam esse pecado também e que mandam para o inferno. Então temos que ter cuidado. Um abraço, levanta, e vai lá. Levanta, abraça aquela irmã, aperta a mão daquele irmão, o homem, as criancinhas, dá atenção, porque amanhã essa criancinha vai estar trabalhando numa repartição pública lá em cima, e tu vai chegar velhinho lá, desprezado por todo, sem acesso, mas ele vai te olhar e vai dizer: ei, amor, vem pra cá, amor. A criancinha que tu tratou bem, que tu ensinou, que tu cuidou lá na igreja, vai estar lá, na Polícia Federal, numa repartição pública, para abrir as portas para você passar, para você entrar, e quem fecha a porta muitas vezes somos nós mesmos, porque a gente só vive o hoje. Devemos nos lembrar que existe o amanhã, ainda que ele não aconteceu, mas devemos nos preparar para ele. Então um abraço muda a vida de uma pessoa. Me vai lembrar de um homem mendigo, sujo, cheirando mal, horrível, barbudo, rasgado, e ele entra numa cruzada num campo de futebol, campo de futebol lotado. E ali estava lá o pregador pregando a palavra, e ele estava pregando sobre 3,16, o amor de Deus. E quando termina a pregação linda, aquele homem, que as pessoas estavam até se afastando dele por causa do mau cheiro, ele estava lá consciente, que ouviu a palavra e chorou. E ele disse: Deus, se esse homem que disse que tu nos ama, ele vive o que ele está pregando, faz com que ele me dê um abraço no meio daquela multidão. E estava ali o irmão, ali a irmã, aquele negócio todo, aí o pastor viu ele, se diferenciando de todo mundo. O Espírito Santo tocou, aí ele vai lá, desce, vai pelo meio do povo, para no meio daquela multidão. O Espírito Santo é muito lindo, né? E vai guiando. Aí quando chega lá, ele vai: Pai do Senhor, meu amado, e abraça ele. Quando abraça ele, ele chora, porque ali foi a resposta de Deus para a vida dele. Ele disse: Deus me ouviu, Deus falou comigo. E ali ele se converteu, depois ali ele se converteu e acabou o culto e tudo bem, aconteceu, foi embora. O pastor viajou para sua terra, longínqua, tudo bem. Depois de uns 8 anos, o pastor é convidado para pregar naquele mesmo estádio, naquele lugar, olha. E aí já viu o pastor sentado lá no púlpito, junto com os demais pastores, sentado lá, do lado dele só homens eloquentes ali. E aí o que acontece? Um homem, sapato brilhoso, cromo alemão, cinto prateado, ali, muito bem vestido, junto com os demais do lado. O pastor vai e prega. Quando termina a pregação, o pastor está ali, conversando com os demais irmãos. Aí chega aquele homem, pastor, bem bonito,
Pastor, está lembrado de mim? Ele disse: não. O senhor não lembra de mim, não, pastor? Ele disse: não. Pastor, o senhor esteve aqui há 8 anos atrás? Ele disse: o senhor pregou aqui? Ele foi? Foi. O senhor lembra do que o senhor pregou? Não. Pelo menos, sim. O senhor pregou sobre o amor de Deus. O senhor está lembrado que no final do culto o senhor desceu e abraçou um homem mendigo que estava ali embaixo, um barbudo, cheirando mal? E aí ele disse: ah, eu lembro. Lembro. Cadê ele? Ele está por aí ainda? Como é que ele está? Ele disse: pastor, aquele mendigo era eu. Era eu, pastor. E o abraço mudou a minha vida. A palavra foi boa, mas se não tivesse o abraço, ele não tinha sido salvo. Porque o abraço foi a confirmação do amor, da palavra e do amor de Deus para com ele. Então precisamos, amado, ter esse comportamento. Precisamos dar lugar. Precisamos, meus irmãos, ser melhor, tá? No nosso tratamento, no nosso comportamento. Eu zelo por isso, velo por isso, pratico isso e compro isso na igreja que eu congrego. Ah, eu não sou tímida, mas para outra mulher, tem essa timidez, pensa em cima dela. A gente tem que engolir o amargo e dar o doce para os outros. E tem mais, para Deus a gente tem que ser o que a gente não é. E agora? Ser falso? Não. Ser o que a gente não é sofrer essa aflição como um bom soldado. É isso aí. É você estar sentindo a dor, mas está glória a Deus e aleluia. Será que a gente está sendo falso? Não. A gente está sendo fiel àquele que nos chamou, porque a gente sabe que no mundo teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu e nós também vamos vencer, porque a palavra deixa bem claro que a gente não vai vencer. Em Cristo nós somos o quê? Mais do que. Então você já venceu. Está vendo? Está tudo aqui passando por situações adversas, tudo processo. Mas amanhã tu vai olhar para trás e dizer: meu Deus, muito obrigado, passei. Foi fácil? Foi não, para ninguém é. Mas você vai passar. E passando você vai adquirir experiência. Tá certo? Então, amados, vigia, tá? Levanta a cabeça. Lá, você que vem da nossa igreja, aonde você estiver, mostre a diferença, mostre que o amor de Deus está em você, testemunhe de Deus da maneira que Deus é, como Jesus era, como ele foi quando estava aqui na terra, seja como ele, porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, tá? Porque ele imitava Cristo. E se a gente seguir os conselhos do apóstolo Paulo e imitar Jesus Cristo, nós vamos ser diferentes de todo mundo, sabendo, porém, que vai se levantar muitos contra nós. Porque ele acha interessante. Às vezes a pessoa está morta, a turma reclama porque está morta. Às vezes outra está uma tocha de fogo, alguém reclama porque está uma tocha de fogo. Se o cara não está fazendo nada, a turma reclama. Se ele está fazendo, a turma tem que estar passando da conta. É incrível. As pessoas são muito incompreensíveis umas com as outras. E todo mundo acha que é, que pode, que tem, que só ele é o dono do direito. Uma vez tinha um juiz julgando uma causa, a esposa dele estava do lado, e o marginal falou uma coisa aqui. Aí quando o marginal acabou de falar tudo que havia sofrido, aí o juiz disse para ele, disse: você tem razão. Aí agora vamos escutar o outro. Aí tome falar. Aí no final terminou de falar, aí o juiz olhou e disse: você tem razão. Aí a mulher disse: mas o senhor disse que tinha razão era ele? Aí ele disse: e quem é que não tem razão? Ninguém é que não tem? Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razões para fazer o que está fazendo, seja bom, seja ruim. Mas devemos ter cuidado com as nossas razões, porque as nossas razões não podem ser movidas pelas emoções.
Então tem que ter cuidado. Igreja, devemos estar prontos. Vou já vou terminar. Tá? Então, para a gente ir concluindo aqui, devemos estar prontos para santificar a Cristo em nosso coração. Isso que eu falei para vocês, isso é uma forma de santificação de Cristo em nosso coração, para que as pessoas vejam que nós somos diferentes, que fazemos aquilo que agrada a Deus, tá? Tentamos agradar as pessoas da melhor maneira possível, principalmente em nossa casa, que é a nossa igreja, certo? E também devemos estar prontos para agir, não é só testemunhar, mas também agir, porque tem gente que até fala de Jesus, até age de maneira benéfica dentro da igreja, mas não age lá fora. Por exemplo, aqueles que a gente vê muita igreja, cultua, ora, jejua, tá? Até dirige grupos, né? Mas, e você começa a ver, e a ação? Tem ação? Que ação, irmão? Evangeliza? Visita os enfermos? Visita as viúvas, os órfãos? E aí? Tem levado a cesta básica para alguém que está necessitado? Tem ajudado o seu próximo lá fora? Porque está aqui é fácil. Agora vamos ver se a gente está pronto para agir. Está pronto para agir é assim. É você dizer, não, vai ter quanto evangelismo, tal dia eu estou lá. Ah, estou enfermo, Deus está vendo, e o pastor também vai ver, é só você avisar ele. Sua dirigente da campanha vai saber, mas devemos estar sempre pronto para agir. Veja lá, 1 carta de Timóteo 4,12. Estou terminando já. 1 Timóteo 4,12. Diz assim, ó, 4,12 de 1 Timóteo. Vou ler para você. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Na palavra, no que? No trato, na caridade, no espírito, na fé e na... Olha por aí. Está vendo? Devemos ser exemplo, devemos testemunhar, mas devemos também, ó, estar prontos para agir. E agir é fazer isso aqui, ó. Ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Na palavra. O que é exemplo? É quando você se destaca das outras pessoas. É quando você mostra algo diferente das outras pessoas. Algo bom, né? Você tem que ser um exemplo. Ou seja, o exemplo quer dizer, se você é um exemplo, então vale a pena alguém imitar você, tá? Tem que ser um exemplo. O exemplo é para ser imitado, para ser copiado, tá? Então, sendo um exemplo, né? E ele diz aqui, ó, assim, ó, na palavra, ei, tu tem sido exemplo na palavra. Tu tem dado palavra de ânimo, de exortação, de vitória, né? Tu tem profetizado em nome do Senhor. Abre a tua boca, fala o que tu tem ouvido da parte do Senhor, testemunha, já que tu está santificando a Cristo aqui na casa do Senhor. Age agora. Veja bem a sequência da palavra. Ele diz assim, ó, na palavra, no trato, que é isso que eu estou falando para vocês, tratar todo mundo bem. Ei, irmã, irmão, tem uma irmã que nunca mais te saudou do Papai do Senhor, nunca mais te abraçou, vai lá e dá um abraço nela, diz eu te amo, em nome de Jesus Cristo. Você é muito bom, para ela, tá? Procura te aproximar, saber o que está acontecendo para ajudar, e não para criticar ou falar daquela pessoa ou outras. No trato, de mais aqui, ó, na caridade. Caridade também simboliza amor, né? Aquilo que eu quero para mim, eu dou para os outros, né? E aquilo que eu queria que as pessoas fizessem para mim, eu devo fazer para os outros, tá? Se você estivesse com fome, o que é que você queria? Que alguém te desse de comer. Então, se você sabe que alguém que não tem o que comer, deve você fazer o quê? Levar comida para aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho, já tem pouquinho lá em casa. Quando é que tem lá? Tem um saco de fubá lá? Se tem um saco de fubá, você tem para dar. Parte dele no meio. Isso é o que Deus quer de nós. A gente vai se quiser. Não é obrigado, não. Mas isso é para o nosso bem. Ah, não posso ajudar não, porque meu marido está desempregado. Você está passando fome e nunca mais comeu? Ele não traz alguma coisinha não para dentro de casa não? Um matinho lá? Aqui, amor, só deu para comprar aqui um pacote de macarrão, 3 pacotes de fumo, 1 quilo de farinha, você vai dar um pacote de fumo. Estou dando um exemplo. Tira lá. Porque a gente fala de fumo, porque a gente come muita fumo, né? Aqui no Nordeste. Quem está nos assistindo aí pela internet, aqui no Nordeste, a gente é cuscuz.
e vou abençoar. Mas eu fiquei dizendo, não. Eu me lembro que o camarada chegou para mim, irmão Dalton, eu não estou desviando. Por quê? Porque eu não trabalho, não ganho dinheiro, não chego. Tu paga luz com o quê? Tu compra comida com o quê? Porque assim, é um dinheiro assim que eu pego, né? Que só dá para eu fazer essa coisa, não está errado. Você deve tirar o seu dízimo dali, daquele pouquinho, porque se no muito você for fiel, se no pouco você for fiel, no muito Deus te colocará. Mas como é que eu posso pedir? E as coisas de Deus tem que ser com propósito. Eu vou pedir, Deus me dá 1 milhão. Se ganhando 100 reais, eu não dou o dízimo. Para que vai me dar 1 milhão? Aí eu pergunto, qual é o lucro que Deus vai ter me dando 1 milhão? Diz aí. Agora, se eu no pouquinho, eu dou ali dos 100, eu tiro 10 e dou, ele sabe que se eu ganhar 1 milhão, aí eu vou dar que céu. Aí tem futuro para Deus, o negócio ele investe no meu barato, tem que investir em jogos, né? Então, vamos investir na obra também, vamos patrocinar o crescimento da obra de Deus, e Deus vai nos prosperar tremendamente no trato, na caridade, no espírito, né? No espírito, quer dizer, você tem que estar sempre com aquele espírito pronto, aquele bom ânimo, aquela alegria. Ei, o irmão olhou para tudo, aquele sorriso empolgado, ali ó, sorrindo para a irmã, sorria, Deus vai ficar animado, meu Deus, minha serva gemendo, mas ela está sorrindo, e a outra estava até fraca, mas o cara sorrindo dela se alegrou também, e ela gemendo lá dentro dela, o Senhor abençoa. Mas não, sempre ali, mal-humorado, sempre com raiva, né? Tratando mal. Não, olha para A, olha para B, dá um sorriso, aperta a mão, dá um abraço, como vai, tudo bem, vai no Senhor. Aí o movimento do Espírito Santo vai trabalhando no Espírito. E o que? No Espírito, na fé. Não, esse tem um negócio, mas não chegou ainda. Eu estou assim, então o quê? Então o quê? Não tem quem quer que chega não. Não tem quem quer não. Faz 15 anos que Deus me prometeu uma casa, até hoje eu moro de aluguel. Veja bem, moro de aluguel, mas nunca faltou o dinheiro do aluguel. Nunca, graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Às vezes eu fico lá, já tem momentos assim, Deus, eu queria ter um dinheiro para minha casa. Não aguento esse cara pagando aluguel. Eu sei que o senhor está mandando, mas só a satisfação que a gente tem que dar. Oh meu Deus, eu queria minha casa. Aí ele vai lá e renova. Está chegando. Quando fala os 3 anos que ele tinha prometido, ele disse: está chegando. Aí passou, aí estava meio tristinho por ali. Aí ele usou alguém: irmão, o senhor tem uma casa. Ele disse: opa, eu me alegrei de novo. Ele veio ali. Aí sempre ele renovando as promessas, renovando que é para manter a gente de pé ali. Mas ninguém via ele triste, cabisbaixo. Não, isso é meu íntimo com Deus, ali conversando com o Senhor. O Senhor queria ser essa situação, tá? Mas tem que ser no tempo dele, porque às vezes é algo que Deus nos dá, que pra gente parece bom, vai ser mal. E por causa disso, ele pode até nos perder. E Deus não é menino, ele sabe o que vai acontecer se a gente ganhar aquilo, então ele só dá no tempo. Para terminar, vou contar uma ilustração aqui para você entender o que Deus quer falar para você nessa tarde. Um homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos foram a uma festa. Um homem muito rico, ele era muito rico mesmo. E ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos foram a uma festa. Chegando nessa festa, eles se alegraram, né, e tornaram para casa. Quando eles tornaram para casa, um chegou para o mais velho chegou para o pai e disse: pai, eu queria que o senhor me desse uma bola que eu vi lá de presente, muito bonita a bola. O mais velho. E o mais novinho, pequenininho, disse: pai, eu vi lá na festa um amigo meu, já grande colega do meu irmão, com um relógio de ouro tão lindo. Pai, me dá um relógio de ouro daquele. Aí o pai disse: eu vou te dar. Para o mais velho, eu vou te dar a bola. E disse para o mais novinho: eu vou te dar um relógio de ouro. Eles ficaram animados. Eita, pai vai me dar. E pai pode mesmo, vai me dar. No outro dia, o pai chega em casa, abre a porta e entra com o presente na mão. Um só. Aí ele chama o seu filho mais velho e diz: filho, vem cá, está aqui o presente que tu me pediu. E o filho, ó, borbulhou de alegria: obrigado, pai, valeu, foi a bola que eu queria. Puxa, olha aí,
que ia me dar, por que ele não pode comprar também? Por que ele não me deu? E ele ficou lá, irmão. Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, passou-se 4 anos, 8 anos, 12 anos, meu Deus do céu. Esqueceu, irmão. Esqueceu. Nem se lembrava mais. Até a hora do outro já acabou já. E ele estava lá. 18 anos ele completa. 18 anos. Quando ele completa 18 anos, no dia, à noite, chega o pai. Abre a porta com um presente na mão. Aí ele está lá. Aí ele diz: filho, vem cá, filho. Diante de todo mundo que estava lá na sala. Está lembrado daquele presente que você me pediu quando foi a festa de arte, junto com seu irmão? Está lembrado? Eu era pequenininho, né? Eu pedi o senhor. Foi um relógio. Um relógio de ouro, não foi, pai? Um relógio de ouro. Está lembrado agora? Todo lembro. O senhor nem me deu. Disse: filho, o que eu te prometi está aqui, toma. Eu não te dei porque tu era criminoso. Se eu te desse esse relógio de ouro, o ladrão ia tomar de você. Então, para tu não perder, eu não dei. Estou te dando agora, porque agora tu estás pronto para receber. Amém, igreja? Deus só dá tempo daquilo que vai te fazer se perder ou que você venha a perder. Ele vai dar no tempo certo para que você saiba zelar, para que seja para a glória dele. Amém? E aí cumpre-se o mistério de Deus em nossas vidas. Que Deus continue abençoando. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nessa tarde aqui, neste ciclo de oração. Ora aí, irmãos, sérios. Tem mais precisa de oração? Assim oremos. Pai amado, Pai querido, meu Deus, leva na tua paz, cubra com teu sangue, livre todo mal. Pai amado, assim como o Senhor nos trouxe, Senhor, nos guarda, nos protege. Pai amado, nos dá outra oportunidade de estar aqui na tua presença, meu Deus, porque verdadeiramente o Senhor falou, Senhor, o Senhor se utilizou de cada um de nós, Senhor, e o Senhor falou aos nossos corações através da tua palavra, meu Deus. Pai amado, Pai querido, te agradeço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Agora vem.